Irmãos, como a gente já falou várias vezes, nós estamos iniciando o nosso semestre de estudo bíblico e nós vamos investir o nosso tempo de escola bíblica dominical nesse semestre estudando o capítulo 11 de Hebreus. Lembrando que nós, o semestre passado, estudamos o capítulo inteiro de Hebreus, né? E esse semestre, então, nós reservamos para estudarmos com detalhes, ou maiores detalhes, sobre a vida e o testemunho, né? Hoje já se falou muito sobre testemunho aqui, dos chamados heróis da fé, que são pessoas que estão mencionadas nesse capítulo, algumas nem por nome. E nós vamos, então, dar uma passada nesse semestre sobre o que nós podemos aprender de cada um deles. Lembrando só, eu pedi para você abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, pedi para... O microfone já deve estar aí posicionado. Alguém leia para mim os versos 1 e 2 do capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. É isso aí. Eu coloquei a versão da Bíblia Trinitariana, da Almeida Corrigida e Fiel aqui, porque eu gosto muito dessa tradução, que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que se esperam. Pessoal, esse versículo é para decorar, tá? Então, na próxima aula, domingo que vem, nós teremos escola bíblica dominical, carnaval, né? Vamos ter, sim, escola bíblica dominical. Quem estiver aqui pode vir, só que ainda vai ser uma aula avulsa, não vai ser a aula do tema que a gente tá estudando aqui. Mas isso aqui é nossa obrigação decorarmos esse versículo, né? Vamos ler todo mundo junto de novo? Ora, a fé, certeza... Muito bem. Então, esse firme fundamento que nós vemos aí, ele é uma palavrinha em grego que significa confiança e certeza, como está na versão que vocês leram aí. E quando eu falo de confiança e certeza, nós temos duas coisas que estão relacionadas a isso, que são coisas futuras, coisas que ainda vão acontecer, mas também fala de coisas que a gente não consegue ver, que a gente não consegue enxergar. Então, isso que é o significado de fé quando a gente lê esse versículo no capítulo 11 de Hebreus, né? E se nós formos ler lá o versículo 6, nós vamos ver que é impossível agradar a Deus sem termos essa fé. Essa fé que o autor está colocando aqui para a gente. Então, aquele que quer se aproximar de Deus, aquele que quer realmente servir a Deus, ele precisa trabalhar dentro desse conceito de fé, né? E o versículo 2, que diz que... Pode ler para mim aí? Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Porque pela fé, né, os antigos alcançaram um bom testemunho. Então, Deus deu um testemunho favorável a estas pessoas, né, a esses homens e mulheres de fé, para que nós pudéssemos aprender com eles. E então nós vamos tratar desse assunto, né, aqui na nossa escola bíblica dominical. E muitas vezes aí cada professor tem o seu como é que fala, né? O seu jeito de dar aula, a sua característica, a sua didática. Muito obrigado, professora. Então, eu, por exemplo, muitas vezes nós vamos usar a contraparte do personagem que está
dito aqui, né? Por exemplo, nós vamos estudar Abel. É quase impossível falar de Abel sem falar de Caim, não é verdade? Então, isso vai depender muito de como cada professor, e aí o Espírito Santo que vai usar cada um deles, né, para conduzir, então, a aula. Então, nós vamos começar. O primeiro personagem que nós temos aí é Abel. Então, continuando, Hebreus 11, 4. Alguém leia para mim, por favor. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pessoal, só uma coisinha. Pado, tira esse retorno para mim do microfone do... Está muito alto aqui para mim, e deixa mais na PA. Beleza? Obrigado. Desculpa, Cássio, lê de novo. Gostei da sua leitura, foi bonita. Obrigado. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Muito bem. Muitos pensam, e eu era um deles, que a oferta é que diferenciou Caim e Abel diante de Deus. Ou seja, que a oferta de Caim, ou a oferta de Abel, continha elementos superiores à oferta de Caim. O que vocês acham? Puxa, parece que eu perguntei alguma coisa assim... Lembra daquelas aulas de física ou química que você estava lá, mas não estava, né? Vocês estão me olhando com cara de que alguém perguntou assim... É uma opinião só que eu pedi, gente. Muita gente acha que a oferta que Abel ofereceu continha elementos superiores à de Caim, e por isso que foi aceita ou não. O que vocês acham? Ok. Vamos ler o texto de Gênesis lá, 4. Vamos lendo aí o pessoal do microfone, Gênesis 4, de 1 a 16. O pessoal acho que ficou dormindo um pouquinho. Marcos, Eu. posso tentar responder? Claro. Quem? Assim, na minha mente vem que, quando a gente ouve falar em sacrifício, a gente pensa em derramamento de sangue. Uhum. Então, ele fez conforme e o outro já ofereceu frutos no lugar, né? Esse é o pensamento comum. Eu queria que vocês falassem isso. Ninguém falou. Obrigado por ter dito, porque isso é muito comum. A gente chega e fala assim, bom, Abel, né, ofereceu um animalzinho, um sacrifício, um derramamento de sangue. E, ao passo que Caim, ele ofereceu do fruto da terra. Mas eu vou te perguntar uma coisa. Por que lá em Levíticos o Senhor também ordena que se apresente oferta da terra? Por exemplo, na festa das primícias. Fala, Andréinha. Eu acho que não tem tanto a ver com isso, não. Tem mais a ver com o coração de cada um, né? Ah, boa. 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 Boa, boa. Vamos lá, então, para Gênesis 4. Leiam para mim do versículo 1 até o versículo 16. Tá. Gênesis 4:1, né? Isso. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Pode continuar, até o 16. E deu à luz a mais
e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Vamos ler até aí só, tá bom. A gente já conhece o restante da história. E o que interessa aqui para a gente, que eu gostaria de frisar para vocês, é que quando a gente lê as Escrituras, a gente tem que prestar atenção em alguns detalhes importantes, né? Então, como a Andréia falou, nós lemos aí, agradou-se o Senhor, né? Lendo o verso 4, pessoal, a parte B. Agradou-se o Senhor de Abel. Primeiro, o que o Senhor olhou foi o coração, como a Andréia falou. A oferta é depois, e de sua oferta. Mas primeiro vem o quê? A pessoa de Abel, a atitude de Abel. E aí, se a gente continuar lendo, né, ao passo, versículo 5, que de Caim e de sua oferta não se agradou. É interessante, porque se não fosse assim, eu leria Hebreus 11:4 dizendo, pela oferta, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. É assim que está aí em Hebreus 11:4? Pela oferta. O que está escrito aí, gente? É assim que está na sua Bíblia? Pela fé. Então, depois vocês vão também contar quantas vezes vai aparecer essa expressão pela fé nesse capítulo aí. Fica também como homework, lição de casa, para vocês trazerem para nós depois. Fala, Wagner. Por que ele não se agradou da oferta de Caim? Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Isso. Sem fé é impossível, né? Então, nós vamos ver que o Senhor se agradou primeiro de Abel e de sua oferta, e não se agradou de Caim e de sua oferta. Boa pergunta. Por que ele não se agradou? Caim... E aí, eu olhava e falava assim, que a oferta era pequena. A fé era pequena. A oferta era pequena. Fala no microfone, por favor, para o pessoal. Quando eu aprendi esse texto no catecismo, né, na Igreja Católica, e eu achava que isso aqui ele não tinha se agradado porque a oferta era pequena. Eu achava que Caim tinha trazido uma coisa gigante e Abel tinha trazido o maior boi grandão e Caim tinha trazido só umas uvicas, sabe, assim, umas uvas piquititica e tudo. Então, pela quantidade, pela quantidade, né? Pelo tamanho. Exatamente. Então o Senhor falou não. Okay. Aí ele ficou com aquela, né, com aquela de bico. Sim. Fez bico. Então eu achava que tinha a ver com não com a fé, mas com o tamanho da oferta, entendeu? E isso foi uma coisa que, durante muito tempo, eu achei que fosse isso, porque nem explicava nada, né? Mas eu achava que era por causa do tamanho. Mas quando a gente lê lá Hebreus 11:4, nós vemos que, pela fé, que Abel ofereceu uma oferta que agradou ao Senhor, né? Por quê? Porque é com base naquele firme fundamento que Abel apresentou a sua oferta. Ele conseguiu o testemunho de Deus favorável, não foi pela oferta,
mas foi pela fé. Agora, Caim tentou aproximar-se de Deus confiando que a sua oferta seria agradável a Deus, mas ela não foi aceita, por quê? Porque ela não foi feita pela fé. Essa não foi entregue pela fé. Né? Deus, Ele não vai olhar para a gente ou aceitar a nós como pessoas por causa das nossas ofertas ou dos nossos sacrifícios. Mas Ele vai aceitar o nosso louvor, a nossa adoração, de acordo com a fé que nós estamos depositando nisso, né? Pela confiança que nós temos em Deus. Então, oi. Gênesis 3,17 diz que maldita é a terra. O Senhor amaldiçoou a terra. Então, o Caim estava oferecendo o fruto de uma terra amaldiçoada já, né? Então, pergunto para você, Célia, responde para mim. Por que lá na lei de Moisés, o Senhor... Aí eu não sei responder. Então. Mas eu estou com isso na minha cabeça. O Senhor aceitou e Ele instituiu a oferta da terra amaldiçoada. Então, eu não concordo com esse argumento. Não concordo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é o que importa não é a oferta, mas é como você oferece a oferta, ou seja, como você chega a Deus. Entendeu? Que foi a forma como Abel chegou. Né? Sim, existe essa questão sem derramamento de sangue e não a remissão. E Abel sabia disso. E ele ofereceu uma oferta que agradava o Senhor, porque o Senhor tinha instituído isso. É verdade. Desculpa, a oferta de Abel foi uma oferta mais, vamos chamar de correta naquele momento, por causa disso mesmo que você colocou, mas não é isso que importa. Não é isso que importa. Né? Oi. Abel ofereceu o sacrifício vivo, né, uma ovelha, né, por conta da lei, ou porque realmente ele já era lavrador e é o que ele tinha para oferecer. A lei não existia ainda aí. Certo, porque seria natural, né? Ele é pastor de ovelhas, deu o melhor dele, ovelha. Caim é lavrador, deu o melhor dele, o fruto. Então, não é entender que é uma coisa natural. O que diferenciou o Senhor se agradar de Abel e não se agradar de Caim? Qual foi a diferença? Não foi a oferta. O Senhor pergunta para eles: por que andas irado? Então, assim, já entende que o coração dele não estava assim, já agradando o Senhor antes da oferta. Vamos colocar Exatamente. assim. Então, assim, na verdade, o coração dele não estava voltado em agradar o Senhor. Então, por isso que ele entregou, vamos falar, de qualquer jeito, pode ser até o melhor da terra que ele tinha, mas, assim, não foi o sentimento do coração dele, né? Vai para a Andréia. Estou gostando que hoje vocês resolveram falar. Era isso mesmo aqui. que eu ia falar. Não importa se o fruto era o melhor fruto, maior, o mais bonito, o mais vistoso, porque não veio do coração. Exatamente. Né? Quer ver? Vamos ler alguns textos? 1 João 3,11. Alguém leia para mim 1 João 3, versículo 11. 1 João, não é João, é 1 João. Marcos. Oi. Eu estou lendo aqui na versão, a minha linguagem contemporânea, esse verso que o Mário falou, versículo 6, na minha tradução fala o seguinte, Gênesis 4, 6. Mas o Eterno disse a Caim: por que toda essa indignação? E por que você está irritado? Se você agir de maneira correta, será aceito. Mas se não agir direito, o pecado está à sua espera, pronto para atacá-lo.
Aí fala, está bem perto e pode agarrá-lo, mas você é quem deve dominar o pecado? Essa Interessante, é a versão... né? Vamos ler então 1 João 3,11, pessoal. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Caim era o quê? Era do maligno. Viu, Wagner? A gente só consegue entender algumas coisas biblicamente falando quando a gente estuda a Bíblia inteira. Porque tem informação que você só vai obter lá no Novo Testamento, no finalzinho. Entendeu? Aqui fica muito claro para nós que Caim era do mal. E é interessante que, continuando o versículo aí, por que assassinou seu irmão? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão boas. Não? Ah, por que não boas? A oferta dele, vocês estão falando para mim que era boa. Vocês acabaram de falar isso para mim, estão me botando contra a parede aqui, mas e o animal, e o sangue, não sei o quê. A Bíblia está falando que as obras eram justas. Por quê? Porque tinha o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, ele quis fazer do jeito dele. Caim é o pai de toda a falsa religião. Aquela religião que diz assim, eu não quero seguir o caminho de Deus. Eu quero seguir o meu próprio caminho. Eu quero chegar até Deus pelo meu próprio caminho. Eu quero fazer. Eu vou acender vela, eu vou andar de joelho na escada da igreja, eu vou dar o dízimo certinho. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Isso não agrada a Deus. Alguém leia para mim Salmo 51, 15. Tem mais microfone aí para deixar? Tem. Tá. Marcão, quando Deus não se agradou, ele não se agradou e conversou com Caim. Não houve pena, não houve aplicação de nenhuma sanção. Né? Só que a maldade, o pecado, enraizou tanto nele que por causa de um não agrado, ele matou o próximo. Né? Ele ficou bicudo, né, Exato, Ricardo? porque ele ficou bicudo. Deus não se agradou e conversou com ele. Eu vim aqui, trouxe a minha oferta e o Senhor não me aceitou. Era mal, o pecado enraizou, era mal. Ah, esse meu irmão. Exato, não houve sanção, não houve punição, não houve nada, houve apenas um desagrado e Deus conversou com ele no versículo 6 a respeito disso, né? Alguém lê Salmo 51, 15? Abre, Senhor, os meus lábios. Até o 17, tá, Edu? Tá. E abre o Senhor os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te compraz em sacrifícios. Do contrário, eu te darei. E não te agradas de holocaustos. Como é que é? Repete para mim. E não te agradas de holocaustos. Ah, não te agradas de holocaustos. Holocaustos. Continua. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido. Não os desprezais, ó Deus. Que Ricardo falou agora. Não é isso? O Senhor não se agrada de holocausto. O salmista está dizendo, se ele se agradasse de holocausto, eu daria, eu faria um monte. Mas o que o Senhor está querendo aqui? Coração quebrantado. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito. 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22.
Quem lê? Porém, Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Sem comentários. O texto é autoexplicativo. Como a Andréa falou, Caim quis seguir o seu próprio caminho. Agora, se não me engano, João 14,6, o Senhor Jesus diz: Eu sou o caminho. O caminho é instituído por Deus. Então, não foi por causa de querer uma bênção especial, mas foi pela fé que Abel alcançou o bom testemunho que nós lemos lá em Hebreus 11:2. Isso é muito importante. Eu acho que é o que tocou mais o meu coração aqui. E nós vemos muitos. Fala, Lu. Nossa, eu nunca ouvi a Lu falar. Primeira vez. Só vejo ela tocando piano, regendo, cantando. Eu estou com uma dúvida, porque os dois estavam buscando a Deus. Os dois obedeceram o que Deus pediu, estavam dando a oferta. Uhum. Quando você olha, quando foi descrito o que Abel estava fazendo, Abel ele olhou as primícias do rebanho. Parecia que ele estava cultuando a Deus desde o momento que ele escolheu o que ia fazer de oferta. E Caim simplesmente foi lá e obedeceu. Mas, mesmo assim, por mais que Caim também estivesse obedecendo, o que faltou, depois a gente vê que não houve fé, mas é que existia também uma busca por Deus de Caim. Né? Isso é importante, porque só que isso não foi suficiente. Caim era ateu? Não. Não. Ele era incrédulo. A palavra do Senhor não tinha sentido para ele. O caminho de Caim era o mal. Ele queria seguir o caminho do mal. Essa é a diferença. Ambos tiveram a mesma informação. Abel e Caim foram instruídos por Adão, por Eva, como eles deveriam adorar o Senhor, como eles deveriam chegar ao Senhor. Caim não era ateu. Ele acreditava em Deus, mas ele não exercia a fé. É interessante porque o diabo acredita em Deus, né? Ele sabe que Deus existe. Mas qual que é a atitude de Satanás, do diabo? Qual foi? A mesma coisa, Caim. Rebelião. Rebelião contra Deus. Mas então, mesmo servindo. Mesmo apresentando a oferta, né? E isso é uma coisa que engana muito a gente, assim. Por que Deus não se agradou, de novo, por que Deus não se agradou da oferta de Caim? Porque era fruto da terra? Coração não estava naquilo. Ele não estava louvando a Deus ali, ele não estava adorando a Deus ali com aquela oferta. Não estava. Respondi? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá bom? Então, só fechando aqui, existem algumas igrejas, né, alguns líderes religiosos que ficam concitando as pessoas a fazerem votos, a trazerem ofertas, sacrifícios. Tem muita gente que diz assim: olha, se você quer alcançar aquela bênção, então você tem que oferecer muito mais. Não é isso que se fala por aí hoje? Né? Então, meus irmãos, muito cuidado com essas coisas, porque o homem, ele só é aceito por Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e não dá para você se chegar a Ele. Judas 11, alguém leia para mim, terminar.
Ô Marcos. Oi. Só vou pedir quem que for ler e quiser o microfone, só levanta a mão que eu levo até a pessoa. Maravilha. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Qual era o caminho de Caim? Era um caminho diferente daquele que Deus tinha determinado. Mas o que contou em agradar a Deus foi a questão da fé. A oferta foi consequência. Então, como eu já falei, Caim não era ateu, mas ele era incrédulo. Por quê? Porque ele quis apresentar a Deus uma oferta do jeito que ele queria. E muitas vezes nós vemos pessoas com a petulância de querer confrontar a Deus e querer dizer, mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que eu não posso? E eu já falei aqui, já dei aula sobre Jó, inclusive já fiz sermão sobre Jó aqui em culto, e o que mais me impressiona no livro de Jó é que Jó simplesmente não respondeu nada. Deus não respondeu nada para as perguntas de Jó. Ele simplesmente falou assim, eu sou Deus. Acabou, ponto final. Quem é você? Quem somos nós, né? Para chegarmos com petulância e indagarmos de Deus. Então, Deus, Ele se mostra quem Ele é. E a nós cabe exercermos o firme fundamento da fé que nós estudamos aqui. Ou não. E aí vem as consequências. Certo? Bom, continuando aqui, né, por uma questão de calendário, para a gente poder adequar os estudos todos os domingos, hoje nós vamos estudar, então, um segundo personagem, que é Enoque. E aí eu pedi para ler Hebreus 11, 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Muito bom. Agora alguém leia para mim Gênesis 5, 18 a 24. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Até o 24. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora alguém leia para mim Judas, os versículos 14 e 15. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer o juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias, que impiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes, que ímpios pecadores proferiram contra ele. Pessoal, todas as informações importantes sobre Enoque, tudo que a gente pode talvez extrair da vida de Enoque, estão nestas 3 passagens que nós lemos aí. Tudo isso. Você vai ler lá em 1 Crônicas 1, nós não precisamos ler hoje, agora, 1 Crônicas 1, de 1 a 4, que tem a genealogia de Adão,
né? E vai falando lá até Noé, vai passando, está mencionado Enoque ali. Se você ler também Lucas 3,37, você vai ver o nome de Enoque ali na genealogia de Jesus. Fala, Edu. Então, aí eu ia chegar lá. Boa pergunta. Então, aí, o que o Espírito Santo de Deus, Edu, e aí eu vou te falar o mesmo que eu falei para o Wagner, né? Ele explica lá em Judas, e eu fiz questão de ler esse versículo, porque qual a informação que você tem aí em Judas? Que ele era o 7º depois de Adão, né? Então é isso aqui, ó. Por que a Bíblia está explicando isso? Porque Caim teve também um filho chamado Enoque, e ele construiu uma cidade e deu o nome de Enoque para aquela cidade. E você vai encontrar outros Enoques, tá? Mas esse de Hebreus 11:5 é o 7º depois de Adão, dentro dessa genealogia aqui, filho de Jared. Certo? Então, o que nós podemos falar de Enoque, pessoal? Primeiro, viveu pouco tempo, né? Ele só viveu 365 anos. Se a gente comparar com o pai dele, que viveu 962, se a gente comparar com o filho dele, que foi Matusalém, que viveu 969, né? O neto dele viveu 777 anos, Lameque. O que mais? Podemos dizer que Enoque faz parte da genealogia de Jesus. Nós lemos lá em Judas 11 que ele anunciou juízo, que ele provavelmente vivia numa geração totalmente corrompida. Nós vamos verificar depois que o Senhor precisou destruir aquela geração, né? E é interessante, talvez vocês não saibam, que Enoque, ele também usou de profecia no nome do filho dele, né, de Matusalém. Porque não sei se vocês sabem, mas Matusalém significa quando ele for, virá. Como assim? Quando Matusalém morrer, virá o juízo. Juízo de Deus. E se você ler em Gênesis 11, você vai verificar que aconteceu exatamente isso. Depois da morte de Matusalém, vem o dilúvio. E é por isso que Judas diz que Enoque anunciou o juízo. E eu fico imaginando Enoque lá no meio daquele povo todo corrompido, e eles, gente, vamos tomar cuidado, vamos levar a Deus com seriedade, vamos respeitar a Deus, vamos reverenciar a Deus. E lá em Gênesis 5:24, a informação que nós temos andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Na minha pesquisa desse estudo, quando eu estava fazendo esse estudo aqui, eu achei um videozinho muito interessante, é até engraçado. Eu vou mostrar para vocês aqui o que significa esse andar com Deus aqui na visão desse pastor que conhece o hebraico. Acho que passou, pulou. Vamos ver se vai. Volta um. Tecnologia. Enoque caminhou intensamente com Deus. Wait a minute, somebody says. Espera um pouquinho, alguém pode dizer. It doesn't say that in my Bible. Não diz isso aqui na minha Bíblia, não. No, but your Bible's in Portuguese. Não na sua Bíblia em português. And mine's in English. A minha está em inglês. But the real Bible is in Hebrew. Mas a verdadeira Bíblia, ela está em hebraico. Hebrew is not like Portuguese. O hebraico não é como o português. Or like English.
Ou como em inglês. In Portuguese, you say you have a past tense. No português você diz, você tem um tempo passado. I walked. Eu andei. You have a present tense. Você tem um tempo presente. I am walking. Eu ando, estou andando. You have a future tense. E você tem um tempo futuro. I will walk. Eu andarei. You don't have any of that in Hebrew. Em hebraico você não tem nada disso. You have intensity of verb. Você tem apenas intensidade verbal. You didn't think you were going to get a Hebrew lesson. Você não pensou que ia passar por uma aula de hebraico aqui, na verdade, não é mesmo? And here we have the hisphael form of the verb. Aqui nós temos a forma, me ajudem aí os professores. Hisphael. Ok. What was it? Hisphael. Hisphael. Moses, when you say Enoch walked with God, why do you use the hisphael? Moisés, quando você fala que Enoque andou com Deus, por que você usa o Hisphael? Well, let's pretend you've got two little girls. Vamos supor que você tem duas filhas. They're both learning to play the piano. E as duas estão aprendendo a tocar piano. You tell your daughters they must practice 20 minutes every day. E você diz a ambas que elas precisam treinar o piano 20 minutos por dia. You say to the first girl, você diz para a primeira, it's time to practice the piano. Está na hora da sua prática de piano. All right. Tudo bem. And she goes into the piano room. E ela entra na sala onde está o piano. Opens the piano. Abre o piano. And after 10 minutes she says, is time up yet? E passados 10 minutos ela diz, já acabou o meu tempo? Ela está brava, não quer saber do piano. And after 19 minutes, 59 seconds, she stops. E depois de 19 minutos e 59 segundos ela para. She's practiced. Ela praticou o piano. But if you are writing about that in Hebrew, mas se você for escrever a respeito disso no hebraico, you wouldn't use the hisphael. Você não usaria o hisphael. You say to the elder daughter, it's time for your practice. Você vira para outra filha e você diz, está na hora de praticar o piano. And before you finish the sentence, e antes de terminar a sentença, she's already playing the piano. Ela já está tocando piano. Well, you're getting the idea. Vocês estão entendendo a coisa. After half an hour, she's still playing the piano. Depois de meia hora, ela continua tocando piano. An hour later, she's still playing. Uma hora depois, ela ainda está tocando piano. And you say, Sarah, you really must stop now. E aí você diz, filhinha, você agora pode parar. And she says, oh. Ela diz, que pena. And she wants to keep playing. E ela quer continuar tocando. Because she's enjoying it. Ela está curtindo aquilo. And her heart's in it. E o coração dela está naquilo. And she loves it. E ela gosta demais de fazer aquilo. She doesn't want it to stop. E ela não quer parar aquela coisa tão gostosa que ela está fazendo. And for that, you would use the hisphael. E aí você usaria o hisphael. And when Moses says Enoch walked with God, então quando Moisés disse que Enoque andou com Deus, that's the form of the verb he used. Essa é a forma do verbo que ele usa. Because Enoch loved every minute of it. Porque Enoque curtiu, amou cada momento do seu andar com Deus. Então, eu achei bem interessante, porque é uma forma engraçada da gente entender, né, como que é se andar com Deus, que é o meu objetivo aqui, é trabalhar com vocês essa questão do andar com Deus, né? É interessante que, quando nós lemos sobre a vida de Enoque aqui, a gente não pode dizer Enoque fez grandes feitos. Como, por exemplo, o Edu colocou, o xará dele
né, filho de Caim lá, o Caim construiu uma cidade e colocou o nome. Nós não sabemos o que Enoque fez, a Bíblia não diz, ele não fez obras extraordinárias, ele não nos fala a respeito de nada, a não ser que ele andou com Deus. Simplesmente Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. E eu estava estudando aqui, eu ouvi um sermão do pastor Ed René, ele diz umas coisas que eu achei bem interessante. Ele fala assim, então, para o que parece, assim, vendo a vida de Enoque, Deus foi um fim em si mesmo. Enoque, quando ele diz para nós como que é andar com Deus, essa palavra de testemunho, ponto final. Agora, eu ando com Deus para quê? O que você espera de Deus? Eu ando com Deus, ponto final. Deus é um fim em si mesmo. Ele não é um meio a partir do qual eu quero experimentar mais felicidade. Eu quero ter mais prazer. Eu quero ter mais alegria. Eu quero ter mais sentido na minha vida. Não, Deus é um fim em si mesmo e não um meio a partir do qual nós queremos receber grandes bênçãos, grandes respostas. Nós andamos com Deus e ponto final. Nós não fazemos isso para grandes obras em nome de Deus, apesar disso ser legítimo, mas nós andamos com Deus. E quando Deus deixa de ser um fim em si mesmo, você passa a querer, a nutrir experiências, explicações, sonhos, né? Mesmo que seja para a glória de Deus. Mas Deus não, ele se tornando um meio, ele acaba sendo para nós acabamos transformando Deus em um ídolo. Porque quando Deus é um fim em si mesmo, e não é um caminho para chegarmos a lugar algum, porque Ele é o lugar onde nós chegamos, e quando nós chegamos a Deus, não tem mais nada para chegar. Isso é andar com Deus. E andar com Deus lembra um caminho. E como eu já falei aqui, o caminho é uma pessoa. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. E eu pergunto para vocês, então, o que é andar com Deus? Nesse sentido que nós colocamos aqui, em que Enoque amava a cada instante, de maneira intensa, andar com Deus. E eu perguntei para mim mesmo, o que Deus espera de mim? O que Ele espera que eu faça? O que Ele espera de você? O que Ele espera de nós? A resposta está aqui. Simplesmente andar com Ele. O que é esse andar com Deus? Tem pessoas que são agoniadas porque não conseguem crer. Ou tem pessoas que se achegam a Deus, mas porque querem algo mais. O que você quer? Uma casa, um carro, um emprego, um marido, uma esposa, um trabalho, uma cura. Quando a gente chega em Deus, não tem mais lugar nenhum para se chegar. O problema é que a gente chega em Deus com a expectativa de que Deus vai nos levar para outro lugar. E aí, quando a gente
faz esse tipo de coisa, quando a gente chega até Deus com expectativa de que Ele nos leve ou de que Ele nos dê alguma outra coisa, na verdade a nossa busca não é por Deus, mas é por essa outra coisa. É por esse outro lugar que você está querendo chegar. Portanto, o nosso Deus é esse outro lugar. Deus mesmo passa a ser um ídolo e um meio pelo qual você quer que Ele te leve até lá. Porque aqui nós temos duas atitudes de vivência para com Deus. Nós temos duas atitudes. Aquele que diz assim para Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. E aquele que diz assim: Senhor, seja feita a minha vontade. Esses que dizem: Senhor, seja feita a minha vontade, vivem na categoria do ser então. Vocês sabem o que é a categoria do ser então? São aqueles filhos de Jacó, antes dele lutar com Deus e ter o seu nome modificado, né? Que está lá em Gênesis 28, 20 a 21. Alguém lê para mim, por favor. Desculpa a expressão, mas Jacó teve a cara de pau de fazer essa oração aí, né? Pode ler. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Essa oração de Jacó, né? Então, essas pessoas que vivem no ser e no então. Ah, se Deus, né? Aquela fé que quer alguma coisa. É uma fé que quer barganhar com Deus. É uma fé malandra, né? É uma fé que você quer negociar, que você estabelece condições. Visa o meu bem-estar, não a glória de Deus. Ó, se você, né, se o Senhor Deus cuidar de mim, né, me der comida, me der roupa, não é isso? Se me der pão para comer, roupa, então o Senhor vai ser o meu Deus. Aí eu até dou o dízimo depois, né? Eu não queria entrar nessa seara, André, para não estar, né? Mas olha, se o Senhor responder a minha oração, então, né? Se o Senhor fizer tudo o que eu espero que o Senhor faça para a minha vida, então... Fala, Lígia. Se eu mudar, né? E se eu for com Deus? Né? Não, se Deus for comigo, se for com Deus... Porque Ele é meu Criador, meu Salvador, e o que eu mais quero é comunhão com Ele. O resto... Nós vamos chegar na segunda atitude, daqui a pouquinho, né? Eu estou no ser então. Então, é ser então. Se então, né? Por que você está em crise de fé? Porque Deus não fez assim, porque Deus não fez assado. Deus não fez do jeito que eu queria. Deus não deu a resposta que eu esperava. Deus não tirou o meu espinho na carne. Deus não mudou aquele desgraçado daquele meu marido. Deus não me deu um emprego. Deus nos bancos dos réus. Sim, então. Eu estou barganhando com Deus. Fala, Fábio. Sei, então não é fé, né, Marcos? Sei, então não é fé. Não é a fé que agrada a Deus. Mas tem uma diferente, Lígia, que é o todavia. Abacuque, alguém... vai ser difícil achar Abacuque aí, né? Abacuque 3, 17 e 18. Quem lê para mim, por favor, fale o número da página da Bíblia da igreja, porque a gente... 799. É a vez de quem lê para mim?
18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Essa é outra atitude, né? Essa é o todavia. Mesmo não tendo uva na figueira, né? Mesmo não tendo produção na lavoura, mesmo não tendo água no cantareira, mesmo não tendo emprego, mesmo não tá dando o salário para pagar no final do mês todas as contas, todavia eu me alegro no Senhor, porque Ele é o Deus da minha salvação. Mesmo que eu não chegue lá onde eu gostaria de chegar, mesmo que eu não chegue lá onde eu gostaria que Deus me levasse lá, porque aquele lugar é que se tornou meu Deus, Ele será o meu Deus. Será sempre o meu Deus. Porque eu não busco aquilo que eu quero que Deus me dê, mas eu busco a Deus. Essa é a diferença. É isso que eu quero. Eu quero andar com Deus. Eu quero conhecer Deus. Eu quero de Deus apenas aquilo que Ele quer colocar na minha mão. Esse é o todavia. Então, ou você vive no ser, então, e transforma Deus num meio para chegar onde você quer chegar, e Deus se torna um ídolo, manipulado por você, para que Ele te conduza a sua vida dentro dos teus critérios, dentro da tua vontade, ou você se rende às mãos de Deus para que Ele faça a vontade dEle na tua vida. Essa foi a oração de Maria, né? Eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. E a gente tem visto, infelizmente, muita gente chegando para Deus e ordenando para Deus. A petulância de que eu sou filho, eu tenho direito, então eu ordeno. Transformando Deus num ídolo. O teu Deus é aquilo onde você quer chegar, é aquilo que você quer obter. Agora, você pode se ajoelhar diante de Deus e se colocar dizendo, Deus, eu não quero pedir nada. Eu não quero nada. Eu não sei de nada. Eu só quero me colocar diante de Ti e eu quero andar contigo. Então, a sabedoria de Enoque é que nós dependemos da graça de Deus para viver. Porque Ele, somente Ele é Deus. E nós vivemos de favor pelo seu amor, pela sua graça generosa. Agora, com todas essas informações que nós temos de Enoque, há um certo desespero da parte dos professores aqui, de transformar tudo isso em coisas práticas, né, Andréia? Como é que eu posso andar com Deus? Como é que é esse andar com Deus, então, meu irmão, minha irmã? Vamos nos posicionar categoricamente para Deus, porque Ele é o nosso Deus, e vamos nos curvar radicalmente diante da vontade dEle nas nossas vidas. Sabe o que é andar com Deus, meu irmão, minha irmã? É submeter-se totalmente à vontade dEle. É viver o todavia. Como é que nós podemos fazer isso? Se ajoelha. Abre teu coração diante de Deus, fala, Senhor, eu não consigo. Coloca diante de Deus aquela aflição, aquele pecado. Fala, Senhor, está difícil. Jesus pediu não uma, mas 3 vezes. Olha, Senhor,
Se fosse por mim, o Senhor arrumaria um outro jeito de remir esse povo aí, essa raça. Mas não faça a minha vontade, não, Senhor, faça a tua vontade. Essa ideia de morrer na cruz, Senhor, está difícil. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas vamos nos colocar radicalmente diante da vontade do Senhor. Senhor, eu quero andar contigo. Mesmo com todas essas dificuldades, o Senhor é o Deus da minha salvação. E eu me alegro. Mesmo que falte tudo, todavia eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Você está frustrado, meu irmão? Você está com problemas, tem medo, pecados. Coloque tudo isso diante do Senhor. Abre o teu coração. Diga para Deus que você está bravo com Ele. Senhor, o Senhor não está respondendo as minhas perguntas, as minhas dúvidas. Mas não se esqueça que você é aquela criancinha esperneando, né? Aquele nada diante de Deus. E se Deus fizer, você já era. Mas a palavra de Deus diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Então, cuidado, quando você andar com Deus, Deus pode te tomar para Ele. Talvez seja a melhor coisa que possa acontecer conosco, né? Mas lá em Gênesis 17:1, o Senhor diz assim a Abraão: Abraão, anda na minha presença e sê perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. O que é ser perfeito diante de Deus? É você ser inteiro diante de Deus. É trazer toda a sua gratidão, mas trazer toda a sua frustração. É trazer todo o seu amor, mas também toda a sua dúvida. É trazer a certeza de fé, mas é também chegar, Senhor, aumenta a minha fé. Mas acima de tudo é chegar diante do Senhor e todavia, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu confio, Senhor, nas tuas promessas. Eu confio, Senhor, no teu amor. Eu confio, Senhor, no teu caráter. Eu confio, Senhor, na tua justiça. Eu confio que a tua vontade, Senhor, é boa, perfeita e agradável. E como é que a gente anda com Deus? Senhor, eis-me aqui. Este sou eu, verdadeiramente colocando o meu coração diante de Ti. E eu digo assim, Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Não faça a minha não, porque eu não busco o que está aqui no meu coração. Eu não ando na direção do que o meu coração deseja. Eu ando na direção do Senhor. Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu queria terminar essa aula de uma forma diferente. Me desculpa se ela virou um sermão, né? Foi mais para um lado de sermão, mas a gente, quando estuda vida cristã, essas coisas acontecem. Eu queria terminar, vou chamar o pessoal que vai me ajudar aqui. Nós vamos louvar, nós vamos cantar um cântico de louvor, e esse cântico é um cântico de consagração. É um cântico de consagração e de dedicação. E ele diz assim, Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida. Pode pegar. Eu te dou o meu coração, tudo que eu tenho para te dar é meu coração, e eu me rendo aos teus pés. E se você está andando longe do Senhor, longe da vontade de Deus, eu quero te desafiar a cantar esse louvor agora como um louvor de adoração, como um louvor
como um cântico de dedicação. E eu queria te fazer o desafio do Toda a Vida. Nós estamos começando esse semestre e nós vamos passar por grandes experiências aqui, através desses homens que alcançaram um grande testemunho. E o maior deles essa manhã era te lançar o desafio do Toda a Vida. Senhor, eu venho aqui para me humilhar. Eu rasgo o meu coração diante do teu altar e tudo que sou, tudo que eu tenho, todas as minhas coisas, todas as riquezas não podem me impedir de te adorar. Por isso eu te dou o meu coração, Senhor. Eu te dou o meu coração. A minha vida está nas tuas mãos. Toma-me. Se você sentir o desejo no teu coração de viver todavia, seja feita a tua vontade, cante comigo esse corinho, esse cântico nessa manhã. Venho a ti, Senhor, para me humilhar. Rasgo meu coração diante do teu altar. Tudo que sou, tudo que tenho, todas as minhas coisas materiais, toda riqueza, nada me impede de te adorar. Eu te dou todo o meu coração, eu te dou todo o meu coração. Minha vida está em tuas mãos, toma-me. Venho a ti, Senhor, para me humilhar. Rasgo meu coração diante do teu altar. Tudo que sou, tudo que tenho, todas as minhas coisas materiais, toda riqueza, nada me impede de te adorar. Eu te dou todo o meu coração, eu te dou todo o meu coração. Minha vida está em tuas mãos, toma-me. Se você quer entregar o teu coração, quer uma oração, vem até aqui à frente, quem quiser, nós vamos orar agora. Se tiver alguém que queira fazer de novo esse voto, você aceitou o Senhor Jesus, mas você quer, Senhor, eu não estou muito preocupado até então em fazer a tua vontade, mas eu quero nesse momento fazer a tua vontade. Se quiser que nós oremos agora, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se alguém quiser, pode vir.
É um compromisso com o Senhor. Eu estou dizendo, Pai, eu quero viver toda a vida, seja feita a Tua vontade na minha vida e não a minha. Eu te dou todo o meu coração, Senhor, nesse momento. Amém. Pai, nós estamos nesse momento diante de Ti.